Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de quarta Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 22 de setembro de 2024. Conferência de hoje é Provas dos 4 Elementos. Um instante para observar o gráfico. Nos estudos gnósticos, os mestres nos ensinam a respeito da existência e da vida. Uma criança, ao nascer, inicia uma jornada onde recebe um nome e passa a interagir com o mundo além de sua mãe. Os pais a educam conforme seus conhecimentos e propósitos, buscando fazer o seu melhor. Assim, ela é apresentada ao mundo e tudo que nele há, seja fisicamente ou virtualmente. Ela sorri, sem se fascinar com o que sabe ou o que não sabe, com o que tem ou o que não tem. Ela tem leveza e não manifesta muitos defeitos ainda. Porém, à medida em que vai se desenvolvendo, passa aos poucos a sentir o peso desses defeitos psicológicos, as deformidades mentais que se expressam nas emoções e ações das pessoas. Esses defeitos foram criados pela própria pessoa, se desenvolveram em existências anteriores. Os defeitos psicológicos não morrem com o corpo físico, apenas com o fogo da Mãe Divina. Estudaremos a morte dos defeitos psicológicos em detalhes mais adiante. Dessa forma, quando a pessoa nasce em nova existência e à medida em que esses defeitos conseguem entrar na psique humana, começam a se manifestar novamente. A pessoa recorrerá em seus erros de outras existências, passando por eventos que podem até sofrer agravantes. A existência é o caminho horizontal, onde nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos fisicamente. Somos conduzidos a andar pelo caminho horizontal pelo próprio tempo. As estações vêm e vão. E num piscar de olhos, a pessoa está se despedindo novamente, tendo girado seus dias nos mesmos eventos. Por isso, algumas vezes percebemos intuitivamente que já exercemos tal função, já passamos por tal situação. A pessoa tem afinidade com determinada cultura ou estilo, mas não se recorda o motivo. Enquanto apenas existir, irá girar ao redor das situações resultantes de seus próprios defeitos psicológicos. Essa é a roda do samsara, a roda aonde se repetem os eventos, os erros das ações da pessoa durante sua existência. Esses resultados são chamados de karma. O karma ele pode ser positivo ou negativo. Karma é resultado de uma ação. Se a pessoa produz boas ações, ela receberá bons karmas. Se produz más ações, irá receber maus karmas. Liberdade é recordação. Aquele que não consegue se lembrar de quem realmente é e de seu trabalho espiritual está preso no esquecimento e recebe com as duas mãos aquilo que supre seus desejos. Se frustra quando não vem a paz e a verdadeira felicidade. Tem medo de inúmeras coisas. Ter medo é se afastar da fé.
O caminho espiritual constitui a linha vertical. Não é para os medrosos, é para os corajosos, que investigam o próprio coração a todo instante, a fim de tornar suas ações limpas. Estes percebem dentro de si grandes inquietações que os defrontam em relação ao próprio propósito da vida e à realidade da criação. Enquanto existir, a pessoa gira, mas para se elevar e subir e ir em direção a Deus, tem que sair da roda do samsara, tem que se lembrar de quem realmente é. Somente o trabalho espiritual pode dar essa passagem para a pessoa, essa subida. As inquietações são estímulos do real ser, a fim de que busquemos nos recordar dele. O real ser é o Deus interior, do qual somos a parte humana. Despertar a consciência é a união íntima para que o real ser seja completo, seja realizado. E nós, alma humana, possamos nos completar e nos realizar nele. A glória é sempre de Deus dentro de nós. Ao se recordar de suas ações passadas, terá a oportunidade de trabalhar espiritualmente sobre si mesmo e se libertar. Então, observamos o quanto é preciosa a recordação. Para iniciar o trabalho espiritual verdadeiramente, é necessário decisão, vontade de se recordar, vontade de recordar a verdadeira identidade, que foi ofuscada pelo ego, e o verdadeiro propósito de vida, que foi ludibriado pelo ego. O ego é o conjunto de defeitos psicológicos chamados ira, inveja, orgulho, luxúria, preguiça, cobiça e gula, que tiram a luz da consciência e manipulam através da mente desejosa os sentidos humanos, gerando dúvidas sobre os aspectos humanos e divinos, fazendo as pessoas se distanciarem da luz, da verdade que deveria fluir naturalmente de dentro para fora. Então, percebemos aqui neste gráfico um paralelo. Neste primeiro, a pessoa sentada em uma posição na qual se julga uma pessoa correta, uma pessoa distinta, uma pessoa com postura, com beleza, julga se percebendo corretamente. Nessa pessoa que o dinheiro está caindo sobre ela. Aqui percebemos um bolo, representando aqui o defeito da gula, o desejo pelo sabor, o desejo por possuir bens, por ter recurso para possuir bens, o desejo pelo corpo, expresso aqui na forma humana, e a direção do olhar deste homem para a mulher. Mas o que ele realmente está vendo? Aqui é uma figura feminina. A mulher é sagrada. Olhar para a mulher com respeito, com amor, uma obra divina do Criador. Da mesma forma como a mulher olhar para o homem com respeito, com amor, uma obra do Criador. O olhar errado
o olhar desejoso, o olhar distorcido, é o olhar do defeito psicológico. No caso, o da luxúria. Então percebemos aqui, retratando uma ilusão. O defeito psicológico, os defeitos psicológicos iludem e levam para a pessoa um falso brilho, que não é da pureza do ouro, e atraem e fisgam. E nós podemos perceber por este gráfico, uma vara de pesca, pescam a atenção da pessoa. Neste outro gráfico aqui, podemos perceber como realmente uma ilustração de como o defeito é. Ele não é belo e formoso, porque belo e formoso e puro é a essência de Deus. Ele pode parecer belo, formoso e puro, mas ele não é. Então aqui nós percebemos a figura representando esse desejo que pesca a atenção da pessoa. Percebam que esta pessoa, este homem que está aqui, está bem diferente deste. Em realidade, quando damos atenção a um defeito psicológico, é este olhar que está em nosso rosto, mas nós não percebemos. Percebam o olhar hipnotizado da pessoa, percebam que ela não tem essa postura que ela julga ter. Todos os defeitos psicológicos citados, ira, preguiça, cobiça, orgulho, inveja, luxúria, todos e suas ramificações produzem adormecimento, produzem este resultado aqui. Egoísmo é a adoração a esses defeitos psicológicos, mascara-se as imperfeições, faz com que se dedique tempo e energia a uma ilusão. Assim, nesse caminho torto, as pessoas acabam defendendo e gostando do que desagrada ao Pai Celestial. Para poder ir em direção a Deus, é necessário que haja luz no caminho, perceber os obstáculos e vencê-los. Vencer a ira é escolher o amor. Vencer a preguiça é escolher a diligência. Vencer a inveja é escolher querer o bem aos semelhantes. Vencer a cobiça é escolher a generosidade e a caridade. Vencer a luxúria é escolher a castidade. Vencer a gula é escolher a temperança. E vencer o orgulho é escolher a humildade. Só se torna um vencedor de si mesmo aquele que escolhe a Deus. Para eliminar esses defeitos psicológicos é necessário perceber e se separar deles. Como podemos perceber um defeito psicológico? Podemos perceber em nós mesmos, nas ações, no diário viver, nas reações, nas emoções, no nosso corpo. O que a preguiça causa em nós? Nos deixa mole, nos deixa com as pernas pesadas. E assim, cada defeito, o que a luxúria causa dentro da pessoa? Dor, sofrimento. O que a inveja causa? Então, nós podemos perceber dentro de nós, podemos perceber na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, e podemos perceber também fora de nós, como um espelho. Quando algo te chama a atenção, você reconhece. Chamou a atenção porque você reconheceu algo que você já assistiu dentro de você.
todos nós. Então, se está ocorrendo um evento de briga no outro lado da rua e te chamou a atenção o teu olhar e você reconheceu aqueles xingamentos, aquelas falas, aquele gesto, aquela mão fechada, os gritos, podemos, numa situação semelhante, perceber dentro de nós aonde está esse defeito e realizar a morte psicológica deste defeito, se vendo como um espelho nas ações das outras pessoas. Pedimos com o verbo silencioso à Mãe Divina. A Mãe Divina é Deus dentro de nós. Pedimos à Mãe Divina que queime o defeito com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Em verbo silencioso. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. A natureza divina manifesta o fogo mãe dentro de nós. A mãe, ela é doce e maravilhosa para com o seu filho, que age na verdade e na vontade em realizar o seu trabalho. E é terrível para com o defeito, retirando-o da psique de seu filho, separando e matando-o com a sua espada de fogo. O filho se torna cada vez mais forte e expressa mais virtudes a cada vez que este trabalho é realizado, pois a morte psicológica realizada, a cada morte psicológica realizada, fragmento das virtudes aprisionadas irão sendo libertadas. Este é o caminho que liberta. Necessário se observar, necessário se separar, saber que esses defeitos, que também são chamados de agregados psicológicos, não fazem parte da essência humana, foram criados e alimentados pela própria pessoa. Ao se separar, perceber-se ser observador de si mesmo, pedir à Mãe Divina que o queime e elimine o defeito. Enquanto não se separar, o defeito irá enganar, irá iludir e fazer a pessoa se perceber como sendo o próprio defeito, fazendo com que a pessoa o aceite. Se separar do defeito é negá-lo. Este é um trabalho lento, é um trabalho que leva a vida toda, até esse defeito ser dissolvido. Leva uma existência ou mais. Além da prova dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, existem outras provas que fazem parte do caminho espiritual, ilustrada aqui neste gráfico. Então percebemos aqui o início, pessoa dando o seu primeiro passo. O que é dar o primeiro passo? É decidir-se por trabalhar sobre si, é decidir-se por trabalhar espiritualmente. Ao decidir trabalhar espiritualmente, dê o primeiro passo, a pessoa terá que enfrentar a si mesma, enfrentar aquilo que ela criou, os defeitos psicológicos, aquele conjunto de defeitos psicológicos chamados de ego. Esse conjunto de defeitos psicológicos se apresenta para a pessoa como um monstro terrível diante da pessoa. A pessoa
Todas essas provas, elas são verificadas no mundo astral. Então a pessoa é conduzida ao mundo astral e se depara com um enorme monstro, que é formado pelos seus próprios defeitos psicológicos. Se ela vai em direção a fim de enfrentá-lo, esse foge e ela vence a prova. Porém, se ela se assustar e fugir, ela reprova e continua presa, continua escrava de seus próprios defeitos psicológicos. E aí são realizadas outras provas menores, provas pequenas, e aqui nós chegamos no intuito desta conferência, que é mostrar a respeito da prova do fogo, prova da água, prova da terra, prova do ar. Este é o caminho do estudante, para ele poder se tornar um iniciado, e aqui sim ele irá começar a subir as montanhas, as 3 montanhas. As provas se aplicam a todo instante, tanto ao estudante quanto ao iniciado. Estas provas de que iremos falar hoje. Entende-se por estudante aquele que decidiu se dedicar ao caminho espiritual, a fim de se tornar um iniciado. Para aqueles que querem aprofundar seus estudos a este respeito, podem acessar a página da Escola Áureo Florescer e assistir à conferência O Simbolismo da Águia quando traga a serpente. Irá trazer esse assunto de forma mais detalhada. Estudaremos agora a respeito das provas do fogo, água, terra e ar. Importante observar que para a pessoa se passa, no mundo astral, se passa como se estivesse aqui no plano físico. Estas provas são aplicadas várias vezes, independente da pessoa ter passado por elas ou não. Prova do fogo. Na prova do fogo, se é levado ao mundo astral e exposto a ofensas diversas, a fim de se verificar a doçura, a paciência, a serenidade, a resiliência. Se a pessoa se mantém calma, sem reação, ela passa na prova. Se reagir, reprova e volta ao corpo físico. O defeito psicológico que devemos observar para eliminar na nossa psique e passar nesta prova é a ira. Observar no diário viver onde a ira rouba o amor, as palavras doces, as gentilezas. Se observar constantemente, realizar morte do defeito psicológico. O que nós temos neste gráfico? Esta ilustração da pessoa passando pela prova. Então, as pessoas irão insultá-las, irão apontar o dedo, irão provocá-la. Se começa a reagir, ela reprova. Então, aqui percebemos a expressão facial resultante de seu interior. E aqui nós temos a ilustração da pessoa que está passando pela prova, mas ao contrário esta se mantém serena, em paz, resultado de seu trabalho íntimo. Então não importa o quão as pessoas apontem o dedo, falem para elas coisas, ela se mantém serena. O que é se manter sereno? É lembrar que existe um Deus interior, se dirigir a atenção a Ele, estar em seu coração. Se nos observamos constantemente e realizamos a morte do defeito psicológico, nos lembraremos quando estivermos sendo provados.
Na prova da água, se é levado ao mundo astral e colocado dentro da água, o oceano, por exemplo. Nesta prova, somos testados quanto à capacidade de adaptação às novas situações. Se a pessoa se desespera com medo de se afogar, reprova e volta ao corpo físico. A existência é repleta de situações que vêm, muitas vezes, de forma inesperada e muda todo o conceito de mundo criado pela pessoa. Exige mudanças e essas adaptações que são verificadas nesta prova. São verificadas as reações. Como que a pessoa se adapta? Observar as reações internas e externas sempre que há uma mudança e se faz necessário se adaptar. Então nós temos aqui ilustrado pessoa que julgava ter tudo sob controle, uma vida planejada, porém algo aconteceu. A gente pode colocar isto como sendo a perca de um emprego, algo tirou-a daquele conforto e ela precisou buscar novos caminhos, ela precisou se adaptar. E às vezes esses acontecimentos são algo mais doloroso ainda. A partida de alguém, a família precisou buscar novos caminhos. E existem muitas coisas podem acontecer. Então, como a pessoa reage? Ela pode se afogar em suas mágoas. Então, o que se ilustra? A pessoa se afogando diante a uma nova situação, aonde não está conseguindo se adaptar. Aqui temos ilustrado uma outra pessoa que, mesmo em uma situação diferente, ela conseguiu se manter serena, mesmo ocorrendo uma perturbação muito grande ou uma perca muito grande, ela conseguiu se recordar de Deus, ela conseguiu se recordar que não acaba tudo aqui, ela conseguiu perceber dentro de si o sopro da vida e se manteve calma. E calma é a pessoa que está nos braços de Deus. Calma é a pessoa que se coloca diante de Deus. Aqui nós podemos perceber esta pessoa. Na prova da Terra, se é levado ao mundo astral e colocado em meio a duas montanhas, que irão pressionar a pessoa. Esta prova irá verificar o nosso estado diante das adversidades da existência, diante das pressões da existência. As situações que fazem com que a pessoa desista de determinado objetivo. Se ao perceber sendo pressionado durante a prova, se a pessoa se desesperar, reprova e retorna ao plano físico, retorna ao corpo físico. Observar as reações em relação às pressões que a existência impõe. Recordar-se de quantas vezes desistiu de continuar realizando algo nobre. Perceber a pressão que os defeitos psicológicos fazem para receber a atenção e roubar a energia de dentro de nós. Quando decidimos por um trabalho espiritual,
dirigimos atenção ao ser, dirigimos atenção a Deus, nossas ações mudam para orações, para meditações, mudam, muda a direção. O ego, os defeitos psicológicos dentro de nós não querem que se mude a direção, porque eles querem continuar se alimentando e existindo. E irão pressionar a pessoa a desistir de continuar orando, a desistir de um propósito bom da caridade. E ao sentir-se pressionado, essa pressão do defeito psicológico, que pode vir tanto de dentro da pessoa quanto de fora da pessoa, outras pessoas falarem que o que aquela pessoa está fazendo é inútil, que não adianta. Então, essas pressões vêm de todos os lados. Se a pessoa que se sente pressionado, se desesperar-se, se assustar e desistir, largar tudo, ela reprova nesta prova. E no astral isto é verificado. A força que a pessoa tem em se manter, em lutar, não importa de que lado venha esta pressão. Na prova no astral, a pessoa se mantém em Deus, se mantém serena, tem recordação de que ela não trabalha para ela, que ela trabalha para Deus. Confia, tem fé. E isto a conduz a um estado de paz, um estado de tranquilidade, um estado de recordação. E a pessoa passa na prova. Na prova do ar, se é levado ao mundo astral e lançado do alto de uma colina, do alto de um penhasco, aonde a pessoa se percebe caindo. Se há desespero e medo da dor e da morte, reprova e torna ao corpo físico. Nesta prova, são verificados os desprendimentos. O desespero mostra o medo de perder o corpo físico. Ao se apegar às coisas materiais e mesmo às não materiais, como conceitos, crenças, por exemplo, a pessoa se torna pesada. A prova do ar é leveza. Observar na existência os apegos às pessoas, aos bens que possui, ao que acumula, seja material ou não. Então, temos aqui, ilustrando neste gráfico, a pessoa caindo, e pela expressão da pessoa aqui, nós já podemos perceber o susto, o medo, o pavor. E, desta forma, ela acaba reprovando. Neste outro gráfico aqui, percebemos a pessoa caindo, mas desprendida até de seu próprio corpo físico. A pessoa que traz recordação, que não acumula bens materiais ou imateriais aqui. A pessoa que busca viver para o íntimo, viver para o que é superior. O que é superior não pesa. O que é de Deus não pesa. O que é de Deus é leveza e libertação. Então podemos buscar dentro de nós o que não é leveza, o que é pesado e o que segura, o que prende, o que nos deixa densos.
Buscar a autoobservação das reações diante dos eventos. Como se Como se comportar aqui também se comportará no mundo astral. Porém, no astral, as virtudes são verificadas. Não há como fingir. O que podemos trabalhar em nós é onde está o engano, onde estamos nos enganando. Porque parecer bom, parecer gentil, parecer honesto, o parecer não nos serve. A nós serve a verdade. Porque no mundo astral, diante das provas, é a verdade que será verificada. Verificada. O que traz a verdade. O que mostra a verdade. Não podemos, buscamos o caminho da verdade. A sexualidade superior. Quando passamos por provações, nossos valores são verificados. Uma pergunta para que possamos refletir. Qual é o valor do amor? A Bíblia nos diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A sexualidade superior conduz a este amor. Vamos parar um instante para refletir aos que são casados, aos que são matrimoniados. Reserve um instante para você refletir a respeito deste amor com o seu esposo ou a esposa com o seu esposo. Aonde você está tendo estas qualidades com a pessoa que você ama? A sexualidade superior conduz a este amor, aonde o homem e a mulher, esposo e esposa, em união sexual sagrada, sem orgasmo fisiológico, sem derrame do sêmen, respira profundamente e transmuta as energias sexuais, conduzindo-a pela coluna vertebral até o cérebro e ao coração, irradiando a partir do coração ao corpo. Trabalhando sobre si e conhecendo um ao outro, o casal adentra junto ao Éden, que é o céu dentro de nós. Um valor imensurável, um matrimônio perfeito. Ninguém ascende ao Pai Celestial sozinho. A sexualidade superior é a castidade. Ascendemos ao Pai, nos realizamos junto em matrimônio perfeito, o esposo com sua esposa. Sozinho não se chega ao Pai. Se chega no início do percurso, mas para ir adiante é necessário buscar sua alma gêmea de todo o coração, de toda a vontade, da mesma forma como se ama ao Pai Celestial. Amar ao matrimônio perfeito, amar a sexualidade superior, amar a esposa
que Deus colocou em sua vida, o esposo que Deus trouxe para a esposa. Aos solteiros, buscar ter paciência e buscar em verdade em seu coração, porque o Pai atende ao coração verdadeiro. A Mãe Divina atende ao coração verdadeiro. A sexualidade superior praticada no ato sexual, o homem e a mulher, o esposo e a esposa, sem derramar suas energias, transmutando-as através da respiração profunda, é a castidade. Solteiros praticam o celibato onde se resguardam as energias sexuais, não há expulsão do sêmen. Se respira profundamente, se acalma estas energias dentro do corpo, conduzindo a atenção a Deus dentro de você. O celibato, ele deve ser sempre temporário. E mesmo os casais, dentro do casamento, há períodos em que se faz necessário o celibato. Em períodos em que o homem e a mulher se resguardam, que é quando a mulher está em período menstrual, é necessário a finalização do ciclo, em períodos onde a esposa está gestante. Nesses momentos, a energia é para o bebê. Então, é necessário esperar toda a gestação da mulher e é necessário esperar todo o período de amamentação do filho. Existem também outros momentos onde o casal, o homem e a mulher, se resguardam, que é quando um ou outro não está bem, seja fisicamente, esteja com alguma enfermidade, ou seja, mentalmente ou emocionalmente. Para que haja este trabalho com a sexualidade superior, os dois necessitam estar bem e buscar viver o dia com equilíbrio, para que sobre energia, para que esta energia seja transmutada. Esse trabalho se faz apenas uma vez ao dia. O sacrifício pela humanidade. É entrega gratuita e sem nenhum interesse comercial pela luz de Deus, através dos 3 fatores de revolução da consciência: morte psicológica dos defeitos, sexualidade superior e o próprio sacrifício pela humanidade, bem como as medicinas xamânicas, orações, práticas meditativas. Não se comercializa com o que é sagrado, não se vende a Deus. Então, esta escola de meditação entrega gratuitamente as medicinas xamânicas, o rapé xamânico, a sananga e a sagrada ayahuasca. Esta medicina que é o casamento vegetal do jagube e da chacrona, que nos traz relaxamento e visão, para que possamos perceber, para que possamos buscar, para que possamos trabalhar espiritualmente. Ela é um grande auxílio nas meditações, ela é um grande auxílio nas nossas vidas. E aquele que quiser vir meditar, pode entrar em contato e fazer, receber as orientações necessárias.
para poder estar aqui. O Pai Celestial é grande e grande é o seu amor, porque neste dia nossos ouvidos têm a oportunidade de receber estas lições. Como prática para esta conferência, buscar a própria recordação no dia a dia, neste momento, buscar a recordação específica do seu interesse pela espiritualidade. Qual é a recordação mais antiga que se tem em relação à espiritualidade? Aquele momento em que percebeu algo diferente e que dentro de si percebeu a vontade de buscar a Deus. Buscar esta recordação. Porque esta recordação não vem sozinha. Esta recordação te trará outras recordações. Para a prática, você pode escolher um momento do seu dia, sentar-se ou mesmo deitado, fechar os olhos, respirar profundamente e conduzir a atenção em seu coração. Chamar por sua Mãe Divina e lhe mostre este momento. Agradeço a todos e entrego esta conferência com o coração. E todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.